Que a santa paz de Deus, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí na sua vida, aí no seu país, no seu mundo, aonde você se encontra neste momento. Querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus. Nós somos irmãos, sim. Somos família universal. Dando prosseguimento ao nosso estudo, Renascer, Caminho do Amor, a Semente de Luz. Hoje nós vamos gravar da nossa série, Caminho de Luz, o segundo vídeo, a segunda parte. A primeira parte, nós falamos do Deus verdadeiro. Nós seguimos a sequência do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Hoje nós vamos prosseguir o nosso estudo com o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, capítulo 1, que fala das 3 revelações. A primeira revelação, Moisés apresentou os 10 mandamentos que foi dado a ele, não por ele. E ele apresentou um Deus verdadeiro. A igreja criou outra lei, outro Deus. É por isso que Paulo, em Romanos, ele diz que Jesus Cristo, que é a segunda revelação, ele veio para nos libertar da lei do pecado e da morte. Porque para a igreja necessário que para a salvação do pecado que ela criou, que é o pecado original, Para livrarmos deste pecado, tinha que haver o derramamento de sangue. Deus enviou, através das promessas, das profecias dos profetas, principalmente o profeta Isaías, que Deus ia enviar o Messias, o Emanuel, o Cristo Salvador do mundo, para nos libertar capítulo 1 do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Nos relata uma parte que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Jesus dizendo: eu não vim destruir a lei e nem os profetas. Eu vim colocar em perfeição. Jesus falava da lei de Deus, que é os 10 mandamentos, e dos profetas, os enviados de Deus, que a igreja matou, perseguiu e matou um por um. Na doutrina da terceira revelação, o Espírito da Verdade diz que a doutrina dos Espíritos não veio destruir as religiões, veio colocar em perfeição, veio para reajustar, seguir os ensinamentos de Jesus, da palavra que é a verdade de Deus, o Evangelho que Jesus trouxe lá de cima. Por isso a necessidade
de nós raciocinarmos. Nós vamos seguir o Evangelho de João, porque João é o apóstolo que viveu todo o tempo ao lado de Jesus. Tudo que ele escreveu, ele ouviu da boca de Jesus. Ninguém contou para ele, não. Ele ouviu da boca de Jesus. Capítulo 1, João escreve que o mundo estava nas trevas. A luz resplandeceu nas trevas. Quem governava o mundo? Quem dirigia o mundo? A religião, a igreja. Mas o homem, a igreja, não aceitou a luz. Porque o homem ama mais as trevas do que as luzes. Deus, através do profeta Isaías, diz: mas primeiramente eu enviarei o profeta Elias. Ele vai preparar o caminho para a nova era, para a nova aliança, porque a primeira não deu certo. Ele será a voz do que clama no deserto. Apareceu João Batista lá nas margens do Rio Jordão, para a banda de Betânia, pregando: arrependei-vos dos vossos erros. Nasça de novo, porque é chegada a hora em que a ferramenta já está afiada para arrancar a planta que o Pai não plantou, até a raiz, e atirar ao fogo. Quando ele estava na fila, reparou João Batista que havia ali alguns fariseus, os religiosos da época, aqueles que estavam sempre ao lado. Teve todo o tempo onde Jesus estava, não para aprender, mas para combater, para questionar. Porque este é o papel da igreja. Então João Batista diz a eles: quem foi que ensinou vocês a fugir da justiça futura dessa maneira? Por que não arrepende dos seus erros, das suas maus condutas, do seu egoísmo? Por que não nasça de novo? Para que não caia sobre vós essa sentença. Então um deles perguntou: Senhor, o que devemos fazer? Se você tem 2 túnicas, dá uma para o seu irmão que não tem. Se você tem um pão, dá metade para o seu irmão que não tem fome. Vamos lembrar da parábola da semeadura, para nós sabermos, entendermos quem é a planta que o Pai não plantou. Diz o Mestre Jesus: o bom semeador preparou a terra e semeou o trigo. O trigo é a planta que faz o pão. Mas à noite, o inimigo da obra veio e semeou em cima o joio. O joio é o contrário do trigo. Por que à noite? Porque o inimigo, a noite simboliza trevas. Trevas, ausência da luz.
capítulo 1, versículo 18. João Batista explica: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus, o Filho primogênito. Porque a igreja tema em dizer que ele disse unigênito. Jesus não é o único Filho de Deus, não. Nós somos filhos de Deus também. Jesus é o Filho maior. A doutrina do Evangelho, tudo é no plural. A igreja, como é materialista, é no singular. 2 vezes no Evangelho de João, que Jesus, ele disse, eu vou para o meu Pai. Aí ele completa, que é o vosso Pai. Eu vou para o meu Deus. Aí ele completa, que é o vosso Deus. Jesus nunca se identificou como filho único. A igreja não aceita que Jesus, que Deus, aliás, seja unigênito. Porque o João Batista fala, ele trouxe essas palavras, esse evangelho, do Deus unigênito. Aquele que está lá no céu. Nunca ninguém viu ele, nunca ninguém falou com ele. Ele, Jesus, fala a não ser o Filho de Deus que de lá desceu. A igreja insiste em dizer que Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, Deus não pode ser onisciente. O que nós queremos fazer, meu irmão, nesse estudo, é tentar compreender uma coisa. Por que é que a igreja se diz representante de Deus na terra? E por que está sempre contra os ensinamentos do divino? Jesus resplandeceu a luz nas trevas. A igreja não aceitou a luz de Jesus, porque ela não aceitou Jesus até o dia de hoje. Nenhuma igreja que se diz cristã, evangélico, não segue. Jesus falou o tempo todo, não coloca vinho novo em odre velho que o vinho azeda. Não coloca remendo novo em pano velho que a ruptura se torna maior. Mas a igreja continua a pregar o Velho Testamento, a viver o Velho Testamento, aquela aliança que não deu certo. Por que é que não aceita Jesus realmente? Porque não aceita o Evangelho. A verdade de Deus não é a Bíblia, não é a lei de Moisés. Nós explicamos isso no nosso livro, Renascer para uma Vida Melhor. Nos 21 capítulos do Evangelho de João, Jesus prova que ele não é Deus, que ele é Filho de Deus. E que a verdade é o Evangelho. Vamos a raciocinar. Mesmo que nós temos que fazer vários vídeos para dar essa explicação, nós vamos procurar fazer. Você vai abrir no Novo Testamento o livro de João e vai estudar. Vê se você consegue entender por que a igreja não aceita. João Evangelista, João Batista, Paulo, testifica que Deus é onisciente. Davi, no Salmo, Deus é onisciente, Deus é um só. O Espírito da Verdade, na doutrina da terceira revelação, diz que Deus é onisciente. Deus é sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. A igreja diz que Deus é 3, não aceita. Ela disse, não, Deus é 1, mas é 3. É 3, mas é 1.
Eu não sei em qual matemática a igreja encontrou essa conclusão, né? Porque Jesus, todo o livro do João, tem o capítulo 6 do Evangelho de João, 11 versículos, Jesus testifica ser ele o Filho de Deus. Capítulo 3, quando Jesus encontra pela primeira vez com a igreja, representada pelo o professor Nicodemos, que era sacerdote, era do Sinédrio, era professor de teologia da igreja. Conhecendo a doutrina de Jesus, ele teve certeza que a doutrina da igreja não levava a lugar nenhum. Ele então procura Jesus e pergunta: o que é que temos que fazer para entrar no reino do céu? Jesus simplesmente disse: nascer de novo, quer dizer, começar de novo, da estaca zero. Porque tanto Jesus como Paulo testificam que as igrejas, que a religião estão mortos para Deus. Precisa nascer de novo. A igreja diz que nascer de novo é batizar nas águas. Nascer pela lógica, pela ciência, começa no útero da mãe, termina no túmulo. Isto é uma vida, não importa quanto tempo. Não é tomar um banho de água que você muda de uma vida para outra, não. E Jesus então disse a Nicodemos: ninguém sabe das coisas lá de cima, a não ser o único Filho de Deus que de lá desceu. Portanto, cuidado, meu irmão, com as palavras que a igreja colocou na boca de Jesus nos outros evangelistas. Tem um evangelho que Jesus fala assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio de luz. Se ele é treva, como ele cai como raio. Jesus, duas vezes, no versículo 18, no capítulo 3, versículo 18 do capítulo 1 e o capítulo 3, ele fala declarado: ninguém sabe das coisas lá de cima a não ser o Filho de Deus que de lá desceu. Veja, minha irmã, como é que ele pode ser Deus se ele disse, chama ele de Filho de Deus? Para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna com Deus. Seguimos. Quando Jesus curou o paralítico, curou o cego, limpou o leproso, a igreja, em vez de procurar por como Jesus fazia aquilo, ela então se reuniu e queria achar um jeito para matar Jesus. Porque diz que Jesus estava transgredindo a lei. Por quê? Ele não guardava o sábado. Eles guardavam um mandamento, o sábado, e não guardavam os 9. E presta atenção, meu irmão, vamos analisar. Quando eles questionaram contra o sábado, o que Jesus respondeu para ele? O sábado não foi feito para Deus, foi feito para vocês, para o homem. Portanto, eu e meu Pai, olha, novamente Jesus refere a Deus, a outra pessoa. Nós trabalhamos até agora. Quando Jesus foi questionado pelo sacerdote, os seus discípulos não jejuam, é uma lei de Moisés. Está na lei, tem que jejuar. Por quê? Jesus disse: porque o que entra pela boca do homem não faz mal a ele. O que faz mal a ele é o que sai da boca. Porque o coração fala, aliás, a boca fala que o coração está cheio. Mas quando o assunto referia-se
a reencarnação, Jesus nunca repreendeu, nunca questionou. Por que que a igreja tirou a reencarnação da Bíblia? Porque os religiosos falam assim, não, se a reencarnação tivesse na Bíblia, eu obedecia. Mas ele não procura saber quem foi que tirou. Quem fez a Bíblia que tirou a reencarnação da Bíblia. Está no ano 540 da era, depois de Jesus, 540 a história da rainha Teodora. Examina lá. Por que a igreja tirou? Porque a reencarnação tira o véu e mostra a sujeira, o erro. Prova que a doutrina religiosa é a ausência da verdade. Porque o Evangelho é a verdade de Deus. A doutrina da igreja é a verdade do homem. Quando Jesus, pela segunda vez, encontra com o sacerdote, percebe o egoísmo. Eles querem apedrejar Jesus porque Jesus se diz filho de Deus. Mas nós somos filhos de Abraão. E Jesus então responde a ele: se vocês fossem filhos de Abraão, saberia quem eu sou. Portanto, vos digo a vós, se vocês não conhecerem a verdade, ela não vos libertará. Porque vocês são cegos dirigindo cego, ambos cairão no buraco. Vocês é aquele que coloca fardo pesado nas costas dos outros, mas você mesmo não carrega. É por isso que no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, Jesus chama todos, vinde a mim, todos que estão decepcionados com a igreja, que estão desiludidos com os homens. O meu fardo é leve, meu jugo é suave, aprenda da minha palavra, porque a minha doutrina é mansa e humilde. Capítulo 10, Jesus, minha irmã, meu irmão, presta atenção. Jesus, no capítulo 10, o capítulo todo, no primeiro versículo ele diz: eu sou a porta. Outra porta, além dessa, é de ladrão e salteador. Eu sou o bom pastor. O bom pastor vai dar vida pelas ovelhas. O outro pastor, porque hoje cada igreja tem um pastor, ela é lobo vestido de ovelha. Eu sou o caminho, o único caminho. O Evangelho é a verdade que leva para Deus. Sem esse ensinamento, vocês não irão a lugar nenhum. É palavra de Jesus. A salvação da igreja é essa: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus ensina: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só assim mostrarei que sois meus discípulos, porque meus discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. Quando aquele jovem rico disse a Jesus que cumpria todos os mandamentos da igreja, o que Jesus disse? Falta caridade. Sem a caridade ele não entrava no reino de Deus, mesmo seguindo a igreja todo o tempo. Os fariseus lá do batismo de João Batista fala para ele: se eles não dividissem as suas vestes, não dividissem o seu pão, eles não entrariam no reino do céu. Paulo, capítulo 13, 1 Coríntios, ele fala de todas as mediunidades, de todos os dons, chama o nome que você quiser.
Mas o único mediunidade, o único dom de Deus que leva para a vida eterna é o amor. Os outros é bater em ferro frio, é churumela. Capítulo 15, Jesus fala da planta que o Pai plantou. O Pai é o agricultor, eu sou a videira, vós sois a rama. Se a rama não estiver ligada na videira, ela não tem a seiva é que dá o fruto. A seiva da videira é o Evangelho, é a luz do Evangelho. Se você segue o Velho Testamento e não segue a Jesus, como é que você é cristão? Como é que você pode dar fruto? A igreja prega que o Jesus dela foi embora há 3.000 anos, não voltou até hoje. E quando ele voltar, vai haver uma catástrofe. Haverá a desgraça mais terrível que nunca houve no mundo. Meu irmão, raciocina. Por que Jesus faria isso? Uma certa parte do Evangelho de Lucas, a primeira vez que Jesus visita Samaria, eles não permitem que Jesus entre em Samaria. Aí um dos apóstolos disse: Senhor, quer que nós oramos, pedimos para que Deus envie fogo e destrói ele igual Elias fez? Jesus então repreende asperamente e diz: que espécie de espírito que vocês acham que eu sou? Lá no capítulo 3 ele fala para Nicodema que ele, Jesus, não veio julgar ninguém, não veio condenar ninguém, ele veio salvar o mundo da igreja. Capítulo 16, quando pergunta para ele se ele vai julgar alguém, ele disse: eu a ninguém julgo, eu não vim julgar ninguém, eu não vim condenar ninguém, eu vim salvar. O príncipe desse mundo já foi julgado. É o Salmo 37, minha irmã. É o Salmo 37, isso vai ser o tempo da regeneração, o que está escrito no Salmo 37. O príncipe desse mundo, quem é que governa, quem é que comanda não é o príncipe. Quem governa a religião desde o começo do mundo, aliás, quem governa o mundo não é a religião. Esse é o príncipe, é o egoísmo, é a fonte do preconceito, é a separação. Às vezes eu falo que as igrejas vão fechar as portas, as pessoas ficam ironizam, dão risada. Minha irmã, não precisa profetizar, está escrito no livro do Apocalipse, mas não precisa nem profecia, é só você raciocinar. Jesus diz ao sacerdote: o reino dividido não subsistirá. Você quer mais divisão do que as igrejas? No nosso Brasil, nosso país, o Brasil, tem milhões de denominação. Cada uma tem um pastor. Um lobo vestido de ovelha. E Jesus vai voltar, fazer julgar, porque ele já disse que não veio julgar o mundo. Por que Jesus ia fazer essa catástrofe, esse terrorismo? Será que ele se arrependeu da palavra que ele disse na cruz nos últimos instantes? Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Será que ele se arrependeu de ter falado isso? Será que ele se arrependeu do ensinamento dele? Porque o evangelho é o contrário dos ensinamentos da igreja. Isso é ensinamento da igreja. Só o Jesus da igreja pode fazer isso. Portanto, não é o Jesus verdadeiro, é o Jesus da Trindade. Porque a Trindade também tem o Espírito Santo, que é santo. Eu costumo dizer, imagina se ele não fosse santo. Porque segundo a igreja, Deus perdoa, Jesus perdoa, mas o Espírito Santo não perdoa. Então ele não é de Deus. Quem não perdoa é as trevas. É o mal. É o contrário da luz. Será que não dá para entender isso daí? Meu irmão religioso,
Você que fala aí na internet, no rádio, na televisão, porque você é professor de teologia, você fez não sei quanto curso nas faculdades, esqueci o nome agora. E você se julga superior, você se julga a última bolachinha do pacote. Meu irmão, se você conhecesse o Evangelho, você ia saber, você ia entender as palavras de Jesus. Deus quer misericórdia, não sacrifício. A humildade é o único sentimento que se eleva a Deus. O egoísmo, esse poderio, esse Espírito Santo que diz que é santo, como é que prega preconceito, como é que prega separação? Onde é que está a santidade? O que é santo para você, meu irmão? O que é santo para você, minha irmã? Se você se julga santo, você está no lugar errado, porque este mundo é um mundo de prova e de expiação. A igreja disse que Jesus foi embora. Jesus falou o tempo todo no Evangelho. Quando Jesus ressuscitou, ele falou o tempo todo: um pouco de tempo vocês não me verão. Depois, um pouco de tempo, todos me verão. E depois, só vocês me verão. O mundo não mais me verá. Terceiro dia, depois da ressurreição, ele aparece a Maria Madalena. Ele fica um tempo sem aparecer. Depois ele aparece no cenáculo. Aí fica durante 40 dias. Todo mundo via ele. Inclusive, de que a última aparição tinha mais de 500 pessoas unidas. Jesus disse que na outra vez que ele fosse, o mundo não mais me verá. Porque Jesus ia voltar, se ele disse que o mundo não mais verá ele. Por que o ensinamento, a igreja disse que Jesus carregou a nossa cruz? Jesus disse no seu ensinamento: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me segue. No mundo tereis aflição, sereis perseguido e caluniado. Sabe por quê, meu irmão? Pela igreja. Eles te expulsarão das igrejas por causa do meu nome. Não é isso que a igreja faz, porque nós pregamos a verdade, nós pregamos o Evangelho de Jesus, nós não aceitamos a doutrina da igreja. Durante quase 900 anos ela matou em nome de Deus. E de ser dona da verdade, fora dela não há salvação. Que salvação? E Jesus continua nos seus ensinamentos, está no Evangelho, meu irmão. Não é doutrina do caminho do amor, não é doutrina de igreja, não é doutrina de homem, não. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci, vocês poderão vencer também. Porque eu nunca vos deixarei órfão. O que é orfandade, meu irmão? Aquela criança que ficou sem pai, sem mãe, sem família. Nossos irmãos estão aqui, Jesus é o nosso irmão maior, a família é universal. Nós temos Deus como Pai. Nós não estamos órfãos. Eu nunca vos deixarei. Estarei convosco todos os dias das vossas vidas. Nunca vos desampararei. Até a consumação do tempo. Quando é a consumação do tempo, meu irmão? A eternidade. Porque na eternidade não existe tempo e nem espaço. O tempo e o espaço é só no materialismo. E aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, certamente eu estarei ali. Por que Jesus foi embora? Será que ele se arrependeu do ensinamento dele e foi embora? É por isso que no capítulo 11 de Mateus, Jesus fala:
Bem-aventurado, quer dizer, feliz é aquele que tem olhos de ver e ouvido de ouvir, espiritualmente falando. Para aquele que quer entender, aquele que quer compreender, João Batista é o Elias reencarnado. Não é porque a igreja tirou a reencarnação da Bíblia que ela deixou de existir. Essa mesma igreja pregou 600 anos que a Terra era quadrada. E a Terra continua redonda até o dia de hoje. Então não tem como dar crédito, né, meu irmão? Eu sou Francisco Pedro. Sou um administrador deste grupo. Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós somos o grupo, mas o caminho do amor é Jesus. Nós procuramos seguir a doutrina da Casa do Caminho, a única igreja fundada por Pedro. E foi lá na praia da Galileia, na casa de Pedro. Se você gosta dos nossos estudos, se você acha que pode te ajudar, que pode ajudar os outros, meu irmão, compartilha. Clica aqui, dá um like. Escreva, fale alguma coisa, faça alguma pergunta. Agora, se você não acredita, meu irmão, procura o site da igreja e vai seguir ela. Uma coisa é certa. Você tem um prazo de validade, assim como eu, como qualquer ser vivente que nasce, tem um dia da morte que vai desencarnar, porque este corpo é pó, ao pó voltará. Mas esse que está falando é eu, o Espírito. Nós somos eternos. Nós somos filhos de Deus. Somos filho legítimo. Filho adotivo é a igreja, que foi o homem que criou. Eu sou Francisco Pedro. Paz em Cristo Jesus.